Olá, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando pelas minhas redes sociais, né, a imitação de Cristo. Seja bem-vindo, Deus abençoe a esse vídeo. Então agora nós vamos já começando o quarto livro, né, da meditação. Olha que interessante. Então depois desse longo capítulo 3, né, que são 59 capítulos, se não me engano, né? Isso. Então agora, né, o livro 4, né, ele é do sacramento do altar, ou seja, todo voltado, né, para a Santa Eucaristia, né? Todo voltado para o maior tesouro dessa terra, né? A da exortação à Sagrada Comunhão. Vinde a mim todos que penais, estáis cansados, sob o peso de vossos fardos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Em Mateus 11:78 dizia. Bom, então sem mais delongas vamos começar, né? Até porque esse capítulo é grandinho. A meditação hoje vai dar uns 20 minutos. Então vamos lá. Então vamos estar pedindo o Espírito Santo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peço, vem Espírito Santo de Deus, toca-me, Senhor. Vem Espírito Santo, tocando a cada um de nós, Senhor, cada um que vai ver esse vídeo, Senhor. Vem Espírito Santo, que o Senhor faça, Senhor, na vida uma obra nova, Senhor. Vem Espírito Santo, esse vídeo para católicos, Senhor. A Santa Eucaristia vai dando mais amor, Senhor, pela Santa Eucaristia, Senhor. Ó Senhor, quantas vezes nossa fraqueza, né, nossa humanidade tão falha, nós não damos a devida atenção ao seu corpo e sangue, alma e divindade. Fazei hoje que essa fé cresça nos nossos corações. Vem Espírito Santo pelo seu poder. Vem Espírito Santo, fazendo tudo aquilo que a gente precisa nesse dia, Senhor. Vem Espírito Santo, toque. Então vamos lá, capítulo 1, livro 4. Com quanta reverência devemos receber a Cristo. Então primeiro é a gente falando para Jesus. São vossas essas palavras, ó Jesus, de verdade eterna, ainda que não fossem proferidas todas ao mesmo tempo, nem escritas no mesmo lugar, sendo vossas, pois essas palavras e verdadeiras, devo recebê-las todas com gratidão e fé. São vossas, porque vós as dissestes, e são também minhas, porque as disseste para minha salvação. Cheio de alegria as recebo de vossa boca, e para que mais profundamente se me gravem no coração. Animam-me palavras de tanta ternura, atemorizam-me os meus pecados, e a minha consciência impura me afasta da participação de tão altos mistérios. Atraí-me a doçura de vossas palavras, mas me oprime a multidão de meus pecados. Mandais que me chegue a vós com grande confiança, se quero ter parte convosco, e que receba o manjar da imortalidade, se desejo alcançar a vida e a glória eterna. Vinde, dizeis vós, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ó palavra doce e amorosa aos ouvidos do pecador. Vós, Senhor meu Deus, convidais o pobre e o indigente à comunhão de vosso santíssimo corpo. Mas quem sou eu, Senhor, para ousar aproximar-me de vós? Eis que os céus dos céus não vos pode abranger. E dizeis, vinde a mim todos. Então, depois da leitura desses dois parágrafos, né, eu já comento. Então, está falando aqui, né, dessas leituras que foram feitas aqui no começo. Né, tem algumas passagens, e eu li o principal, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados sob o peso de vossos fardos, e eu vos aliviarei. Então é isso, né? Esse é o chamado de Jesus, né? Por isso que Jesus sofreu na cruz, né? Mesmo sendo Deus, não precisando, né? Mas Ele quis, né? Para nos redimir das nossas faltas. E é bom, se de um lado eu entendo que tem alguns cristãos que são extremistas, né? Aquele que quer que tudo forçosamente, né? Pensa igual, frequenta a mesma igreja,
Mas também, por outro lado, né, que se a gente vê, né, a gente tá no mundo que os valores têm se perdido tanto, né, e o Brasil até que, né, o Brasil até que tem uma cultura cristã legal, né, até que, né, tem países bem piores, mas como se perdeu isso, né, tem muita gente vivendo lá fora achando que pode fazer o que quiser, né, perdendo esse olhar divino, né, perdendo o olhar de que Deus vê tudo que a gente faz, né, e que certas coisas são más mesmo, né, não tem o que falar, né, mas que tristeza, né, ver, né, como temos aí a juventude, não vou generalizar, tem bons também, tem, mas né, quantos sem valores aí, quantos aí sem rumo, né, não querem trabalhar direito, não querem construir sua vida, enfim, né, só querem aí, né, eu vi pesquisa falando, né, os mais novos só querem ser influenciadores, né, só querem os meninos jogadores de futebol, ou enfim, né. Enfim, deixar claro, né, ser jogador de futebol não é algo mal, né, mas é mais realmente nas questões que não dão futuro mesmo, né? Querem um certo status, um certo orgulho, né? É verdade, mas, por exemplo, para ser um jogador de futebol conhecido também, né? O quanto que não penaram esses caras aí, Neymar, Cristiano Ronaldo, enfim, né? Quanto que não penaram, quantas noites de sono perderam treinando, né? E essa juventude não vê, né? Você vê esse status, essa glória, né? Então também tem a parte da renúncia, né? Então é isso que Jesus fala primeiro, né? Então o Santíssimo Sacramento é isso, né? É para que cheguemos ao Senhor, né? E eu gostei, né? A gente falando, a gente comunga Cristo na Eucaristia. Não, pelo contrário, né? É muito pelo contrário, né? É Deus que nos comunga, porque pode o finito, né? O mortal, o simples, como nós, comungar o Deus, né? Que é eterno, que é transcendente, né? Então, muito pelo contrário, né? Ele que se vem a nós, ele que se rebaixa, né? E dá a sua graça lá na Eucaristia. Mas é isso, né? Então, Jesus Eucarístico é para isso, né? Para que nos confortar, nos acalmar, né? Nos aliviar. Então, por isso que o autor diz aqui, né? Que, né? Quem sou eu, Senhor, para ousar me aproximar de vós, né? Mas né? Isso que o céu dos céus não pode vos abranger, diz, vinde a mim todos, ou seja, é só o Deus que desce de lá, né? Para nossa miséria humana aqui. Que interessante, né? Que amor por nós. Terceiro parágrafo, que quer dizer essa condescendência tão meiga e esse tão amoroso convite? Como me atreverei a chegar-me a vós, quando não conheço em mim bem algum que me possa confiar? Como posso acolher-vos em minha morada, eu, que tantas vezes ofendi a vossa face? Tremem os anjos e os arcanjos, estremecem os santos e os justos, e vós dizeis, vinde a mim todos. Se não fosse essa palavra, quem a teria por verdadeira? Se vós não ordenasseis, quem ousaria aproximar-se? Noé, parágrafo 4 agora. Noé, o homem justo, trabalhou 100 anos na construção da arca para salvar-se com poucos. Como me poderei eu preparar uma hora para receber com reverência o Criador do mundo? Moisés, vosso grande servo e particular amigo, fabricou a arca de madeira incorruptível e revestiu-a de ouro puríssimo para guardar nela as tábuas da lei. E eu, simples criatura, vil criatura, me atreveria a receber-vos com tanta facilidade a vós, que sois o autor da lei e o dispensador da vida? Salomão, mais sábio dos reis de Israel, levou 7 anos a edificar o templo magnífico, em louvor de vosso nome, e celebrou por 8 dias a festa de sua dedicação. Ofereceu 1000 hóstias pacíficas, e ao som das trombetas, e com muito júbilo, colocou a arca da aliança no lugar que lhe havia sido preparado. E eu, o mais miserável de todos os homens, como poderei receber-vos em minha casa, quando mal sei empregar meia hora com devoção? E oxalá que uma vez sequer a houvesse empregado dignamente. Estou comentando esses 2 parágrafos, primeiro e terceiro, né? Que amoroso esse convite, né? Que amoroso é Deus, né? Que se chega até nós, né? Mesmo na nossa miséria, né? Na nossa humildade, né? Vem o Senhor na nossa pequenez, né? Vem o Senhor sobre nós. Interessante, né? Tremem os anjos e os arcanjos, ou seja, aqueles que estão no céu, aqueles que veem Deus, né? E você vê que interessante, né? Olha só como nós somos privilegiados, né? Vamos dizer assim, né? Que nem essa comunhão, né? Dizem que os anjos gostariam
né? Mas eles não têm, né? Eles só são espírito, né? Eles veem Deus em espírito em verdade, né? Mas agora essas realidades, né, que nem, por exemplo, uma água benta, né, e a Eucaristia, eles não têm. Talvez só que graça, né, nós temos, né? E digo também, né, para aqueles que são padres, né? Ou seja, pedir que o Espírito Santo abençoe a Eucaristia. O dom de perdoar os pecados na pessoa de Cristo, celebrar isso na pessoa de Cristo. Então, que grande honra também precisou mesmo. Que grande honra. É uma honra que os anjos não têm. Então, que interessante. Muito interessante a gente pensar nisso. Ok, aí agora vai falar que Noé, que foi justo também que o Senhor, trabalhou 100 anos na construção da arca para salvar os povos. Né? E o autor diz, como eu poderei receber com reverência o Criador do mundo? Olha, aí aqui a gente entra numa questão que é interessante. Por isso que eu falo, o cristianismo, ele é... A palavra, certo dizer, é dicotômico. Eu posso usar a palavra controverso também, mas controverso, né? Controverso, né, não exprime legal a ideia. Meu controverso sempre um dos lados vai ser algo mal, algo ruim, né? Mas há essa dualidade nessas duas questões do cristianismo. Primeiro, sim, nós reconhecemos, nós somos pecadores, somos falhos, né? Mas a visão católica é também, né, que nem tudo está perdido, né? Diferente de outras denominações, a gente pensa também que tem jeito, né? É só a graça de Deus, só a gente se entregar de verdade a Deus, deixar a sua graça agir, e usar dos sacramentos, né, que são muito importantes, né? Para que a gente tenha essa conversão verdadeira, né? E sem isso, não sei, fica muito vago, fica muito, né? Mas enfim, então isso, né? Como esse auxílio de Deus, ele é muito importante, né? Focando na Santa Eucaristia, né? Então tudo isso, tá, lembrei que eu estava falando, né? Mas ou seja, então a nossa, digamos assim, a nossa meta é a perfeição, é verdade, é a santidade, né? É ser como Jesus. Só que digamos assim, 100%, 100%, 100% é difícil mesmo, né? Acho que dá para entender assim, 100% só aquela pessoa que morreu foi direto pro céu, né? O santo mesmo, realmente muito virtuoso, né? Agora, nós temos nossas fragilidades, né? Nossas fraquezas, né? E daí realmente essa dualidade, né? Essas duas visões. E por um lado a gente reconhece a nossa pequenez, nossa fraqueza, né? Mas, né, ao contrário das outras denominações, a gente não fica nesse derrotismo, não tem jeito, acabou, é isso mesmo, não. A gente anseia, né? E a gente acredita sim, que a gente pode sim se deixar o Senhor habitar em nós de verdade. Se renunciar ao mal, mesmo que seja aquilo que a gente gosta tanto, que vai fazer tão bem, né? Mesmo que seja isso, mas eu renuncio, né? Renunciar ao que faz mal para ser bom e melhor, né? Então, ou seja, então a gente fica entre esse, né? Digamos que aqui a gente tem o 100% mal e aqui a gente tem alguém 100% bom. Ninguém é assim, na verdade, né? A gente fica transitando, né? Horas a gente é melhor, horas a gente é ruim, né? E assim vai confessando, né? Vai sendo humilde, vai melhorando, né? Então é interessante isso, a gente pensar nisso no cristianismo, né? E como que é pena, né, que tanta sociedade, né, não crente, não religioso, quanto as outras denominações, nós ficamos mais no derrotismo. Né? Ou seja, somos ruins, não tem jeito, é verdade. Ver... tá. Então é isso, então sim, que a gente tenha sempre, como diz aqui nesse quarto parágrafo, né, sempre a reverência com o Senhor, né? O quanto também tem se perdido hoje em dia, né? O quanto, né? Então a gente sabe mesmo que isso, né? É Deus vivo lá, sacramentado, né? É Deus que permite essa comunhão com Ele, essa íntima comunhão. Interessante. Então é isso, então que a gente tenha realmente essa visão, né? Não é qualquer coisa. Agora os parágrafos 5 e 6. Ó meu Deus, quanto se esforçaram esses vossos servos para agradar-vos. Aí a gente pode pensar em Noé, em Abraão, nos santos.
Ai, quão pouco é o que eu faço, quão pouco tempo que gasto em preparar-me para a comunhão. Raras vezes estou de todo recolhido, raríssimo livre de toda distração. E ainda assim, na presença salutar de vossa divindade, não me deveria ocorrer pensamento algum impróprio, nem eu me devia ocupar de criatura alguma, pois vou me hospedar não a um anjo, senão ao Senhor dos anjos. Parágrafo 6. Demais, a grandíssima diferença entre a Arca da Aliança, com suas relíquias, e o vosso puríssimo corpo, com suas inefáveis virtudes. Entre aqueles sacrifícios da lei, que eram apenas figuras do futuro sacrifício do vosso corpo, que é o cumprimento de todos os sacrifícios antigos. Pior, porque... já estou indo para o parágrafo 6. Porque, pois, se me não acende o melhor no meu coração, na vossa adorável presença, por que não me preparo com maior cuidado para receber vosso santo mistério, quando aqueles santos patriarcas e profetas, reis e príncipes, com todo o povo, mostram tanta devoção e fervor no culto divino? Vou terminar agora o último parágrafo. Não. Deixa eu já comentar. São bastante, nossa. Agora eu li os 5, 6 e 7. É interessante, né? Ó, quanto se esforçaram, né, os santos, quanto se esforçaram, né, para estar na graça, para comungar, né? E isso eu acho muito importante, né? Tem pessoas que não entendem isso no catolicismo, né? Tem pessoas que não entendem, mas eu vejo que faz todo sentido, né? A gente tem que renunciar nós mesmos, buscar dar o melhor para Deus, né? Meu, a Eucaristia é o corpo de Cristo, né? Então, né, se entende, né? Tem que estar tinindo, né, certinho para receber, né? Como que vai receber alguém que tá fazendo coisa errada, que tá fazendo pecados aí graves? Né, vocês me respondam. Deixa eu ver... tá, né? Aí o autor fala, né? Raras vezes estou de todo recolhido e rarissimamente livre de distrações, né? Então é isso, né? Por isso que a gente deve olhar, né, quando a gente vai comungar, né? Por isso que eu falo, né, sempre no serviço de Deus, sempre na igreja. A gente nunca deve se deixar levar pelo comodismo, né? Pensando de, tô aqui, normal, vou pra missa todo domingo, mais que isso, né? Mais um dia de missa, né? E digo mais ainda, né? Por isso que muitas pessoas às vezes saem da igreja, né, desanimam muito, né, porque não entendeu a essência da fé, né? Não entendeu aquilo que é o mais importante, né? Tá achando que é igual, não com todo respeito, né, mas tá achando que é igual nas outras denominações. Só vai lá ler uma Bíblia, né, não anulando aí a ação de Deus. E lógico, onde há a fé de Jesus, né, acontece milagre, acontece bênção, né? Mas, né, olha só que graça que nós temos, né? Que... Então, por que não se me acende melhor o meu coração na vossa adorável presença? Isso é que a gente deve perguntar para o Senhor, né? Então, continuando, parágrafos 8 e 9 agora. Com religioso transporte, dançou o piedosíssimo rei Davi, diante da Arca da Aliança, em memória dos benefícios concedidos, outrora a seus pais. Mandou fabricar vários instrumentos musicais, compôs salmos e ordenou que se cantasse com alegria. E ele mesmo os cantava muitas vezes ao som da harpa. E ensinou ao povo de Israel a louvar a Deus de todo o coração, e engrandecê-lo e bendizê-lo todos os dias a uma voz. Se tanta era então devoção e o fervor divino diante da arca do testemunho, quanta reverência e devoção devo eu ter agora e todo o povo cristão na presença do sacramento e na recepção do preciosíssimo corpo de Cristo? Não tem nem o que falar mais. Correm muitos a diversos lugares para visitar as relíquias dos santos e se admiram ouvindo os seus feitos. Contemplam os vastos edifícios dos templos e beijam os sagrados ossos, guardados em seda e ouro. E eis que aqui estáis presente diante de mim no altar, vós sois meu Deus. E Santo dos santos, Criador dos homens e Senhor dos anjos. Em tais visitas, muitas vezes, é a curiosidade e a novidade das coisas que movem os homens. E diminuto é o fruto de emenda que recolhem, principalmente quando fazem peregrinações com leviandade, sem verdadeira contrição. Aqui, porém, no sacramento do altar, vós estáis todo presente, Deus e homem, Cristo Jesus. Aqui o homem recebe copioso fruto de eterna redenção. Todas as vezes que vos recebe digna e devotamente, aí não nos leva nenhuma leviandade,
nem curiosidade ou atrativo dos sentidos, mas sim a fé firme e a esperança de volta e a caridade sincera. Olha que parágrafos interessantes esse, né? Que parágrafos interessantes. Então, primeiro, né, comentando o capítulo 8 e dando uma falada do 6 também. Então, antes, o povo judeu tinha a Arca da Aliança, né, que era esse prenúncio, né, do Messias que ia vir, né, o prenúncio, né, tudo aquilo, né, ainda não tinha acontecido a morte de Jesus, a crucificação, a ressurreição, né? Então, eles tinham isso, né, aquilo de mais sagrado que o Senhor tinha deixado nas tábuas da lei, né, com os mandamentos. Então, eles tinham isso, né, como a gente pode dizer, parecido aí com o nosso Santíssimo Sacramento, né? A presença de Deus mais forte estava ali para eles, para o povo judeu. E se com tanta alegria e tanta reverência recebia a Arca da Aliança, agora que dirá nós, agora que comungamos Jesus vivo, o corpo de Cristo vivo, né? Nossa, agora me fez lembrar uma coisa que, bom, de um lado é uma lição que um irmão evangélico nos deu, viu? De um lado é uma lição. Então, bom, vocês devem ter tido contato com outros testemunhos iguais a esse, né? Mas um dia minha catequista me falou, né, o que é isso, o que vocês, né? O ostensório lá, em formato de sol, e a Eucaristia no meio, né? Aí ela explicou o corpo de Cristo, tudo aquilo, em reverência, né? É o corpo de Jesus. Aí o que o evangélico disse? Ele disse, se eu acreditasse, eu estaria de joelho naquela igreja. Olha só, essa foi uma facada no nosso peito, hein? Que quem não acredita, né, o que é algo grave não vou negar, né? Mas quem não acredita diz que se acreditasse, né, na presença de Jesus na Eucaristia, chegaria lá de joelhos. E a gente que tem essa presença, né, que está sempre nessa presença, né, ou não valoriza, ou vê de qualquer jeito. Então, eu não é de se pensar, gente. Agora o capítulo 9, que tem mais interessante. Criador dos homens e dos anjos, vós estáis no altar, meu Deus, Santo do Santo. Em tais visitas, muitas vezes é a curiosidade e a novidade das coisas que movem os homens, né? Então é isso, interessante, né? Então é isso, né? Olha só o Jesus que nós temos vivo, né? Vivo. Capítulo 10, são 13, são 10 e 11. Ó Deus invisível, Criador do mundo, quão maravilhosamente nos favoreceis, quão suave e ternamente tratais com vossos escolhidos, oferecendo-vos a vós mesmo como alimento deste sacramento. Isso transcende todo entendimento, isto atrai os corações dos devotos e acende o seu amor, porque esses teus verdadeiros fiéis que empregam toda a sua vida na sua própria emenda, recebem muitas vezes deste augusto sacramento a copiosa graça da devoção e amor à virtude. Capítulo 11. Ó graça, parágrafo 11. Ó graça admirável e oculta deste sacramento, que só dos fiéis de Cristo é conhecida, mas que os infiéis e escravos do pecado não podem experimentar. Neste sacramento se dá a graça espiritual, recupera a alma a força perdida, refloresce e formosura deturpada pelo pecado. Tamanha é às vezes esta graça que, pela abundância da devoção recebida, não só a alma, mas ainda o corpo fraco, sente-se munido de forças maiores. Então também, na minha opinião, né, não tem nem muito o que comentar, porque as palavras são claras, né? E o que eu acho interessante, uma vez vi um padre falando que eu achei muito interessante. Então é legal, de certa forma, ter essa questão velada, né? Porque daí a gente consegue ter a fé. Vocês nem sabiam? Por isso que falam, gente, no céu não tem fé, para quem ainda não sabe disso. Porque a fé é acreditar no que não se vê, né? E que não está palpável, né? Não pode tocar. E agora no céu todo mundo vê a Deus claramente. Tu não tem fé, né? Você já está vendo ali. E outra coisa, lembrando, todo mundo que está no céu, né, consegue, por exemplo, ver o futuro, vamos dizer, né? Porque é tudo diferente, né, do que nós estamos aqui. Né? Então, né? Então, ou seja, né? Então tem que prescrutar, tem que mergulhar, né, para entender essa beleza, né, para ir cada vez mais, né? Então é isso, mas quão
infiéis, os escravos do pecado que não podem experimentar, ou seja, né? Como é triste, né? Mas é isso, né? Mas mexe muito no orgulho, né? Se converter, né? Mexe muito naquilo que a gente gosta, mexe muito, né? Tantas coisas, às vezes, hoje nós temos pessoas que dizem que nasceram assim, né? Que vivem em pecado e falam que nasceram assim, que tem que ser assim, né? Então veja como é complicada a questão se colocar em alguns aspectos, né? Mas, só isso que eu falo, todo sacrifício por Deus vale a pena, viu? Como vale muito. Agora os dois últimos parágrafos, 12. É, porém, muito para chorar e lastimar a nossa tibieza e negligência, o pouco fervor em receber a Jesus Cristo, em quem reside toda esperança e merecimento dos que se hão de salvar, porque Ele é nossa santificação e redenção. Ele o consolo dos peregrinos e o gozo eterno dos santos. E assim é muito para chorar e pouco caso, que tantos fazem desse salutar mistério, sendo ele a alegria do céu e a conservação de todo mundo. Ó cegueira e dureza de coração humano, que tão pouco estima esse dom inefável, antes com o uso cotidiano que ele faz, chega a cair na indiferença. E parágrafo 13, pois se esse augusto sacramento se celebrasse num só lugar, e fosse consagrado por um só sacerdote no mundo, com quanto desejo imaginas que acudiriam os homens a visitar aquele lugar e aquele sacerdote a fim de assistir à celebração dos divinos mistérios? Agora, porém, há muitos sacerdotes em muitos lugares, Cristo é oferecido, para que tanto mais se manifeste a graça e o amor de Deus para com os homens, quanto mais largamente é difundida pelo mundo a Sagrada Comunhão. Graças vos sejam dadas, bom Jesus, Pastor eterno, que vos dignais sustentar-nos a nós, pobres e desterrados, com vosso precioso corpo e sangue, e até convidar-nos com palavras de vossa própria boca a participação desses mistérios, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados sob o peso de vossos fardos, e eu vos aliviarei. Essas são para nós palavras do Senhor, graças a Deus. Bom, então finalizando, né? Resumindo, é isso que esse capítulo quer dizer, né? E todo esse livro quer dizer, né? Que tenhamos o maior zelo por Cristo sacramentado, que tenhamos uma maior fé, né? Que saibamos, né, que não é qualquer coisa, né? É muito enorme esse dom que Deus deixou para nós na Igreja Católica, né? É o sacramento que nos dá forças, né? É o sacramento, né? Enfim, né? Então, assim, então lendo aqui na última palavra, porque o capítulo 12 ele diz, o parágrafo 12, ele diz de lastimar a nossa preguiça, né? Aqueles que não creem, né? Agora interessante, agora para finalizar esse capítulo 13 aqui, interessante, falou, imaginemos se só houvesse missa, se só houvesse um sacerdote no mundo, se só houvesse uma missa só naquela igreja. Isso é algo de se pensar, porque a gente hoje em dia, né, em muitos lugares ainda tem bastante padre, ainda tem, né? Mas, né, tá diminuindo, né? Então, e se acontecesse isso, né? E se só tivesse uma paróquia católica por cidade, por região, por estado, por país, né? A gente teria que fazer de tudo para ir, gente. Você não tem ideia, né? E posso lembrar, né, o período da pandemia, né? Foi um período que a gente sentiu bem isso, né? A gente não poder ir na igreja, nossa, não. A gente viu a missa pela TV, pela internet, ok, mas, né, não é a mesma coisa, né? Ir lá comungar o corpo de Cristo. A partir de alguma época a gente podia ir no sacrário e fazer adoração, né? Mas com muito cuidado. Nossa, foi um período triste em muito sentido, né? Mas é isso, né? Para algumas pessoas ajudou, né? Fortaleceu a fé, né? E me dói o coração dizendo que para outros, infelizmente, né? Cada um só se fechou mais no seu egoísmo, no seu quarto, enfim, né? Então é isso, né? Então agora vou deixar cada um fazer o seu momento de oração particular, né? Vai pedindo ao Senhor que lhe dê maior graça, maior fé, para reconhecer a presença dele no Santíssimo Sacramento, para reconhecer que não é qualquer coisa, né? E que é grande o dom que nós temos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima.